Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É sempre uma satisfação revê-los, ouvi-los. Estamos chegando ao final de mais um semestre. Nós teremos mais uma apresentação semana que vem, também com um tema igualmente desafiante. E aí, interrompemos as atividades, mas reiniciaremos logo no começo de agosto, com novos projetos, e lembrar que temos um Congresso Brasileiro de Direito Internacional num lugar inóspito, mas tudo bem, né? Vai ser lá em Natal, muito ruim, uma coisa assim, aquelas praias, aquele sol, tudo ardido, aquele vento, aquelas lagostas, camarões, muito, muito triste, muito triste. É um sofrimento constante. Mas tudo bem. E o nosso congresso também. E o nosso congresso. O nosso congresso, agora, nós fazemos tudo por etapas. Né? Tudo ao mesmo tempo não dá para fazer, mas tudo por etapas. Nós vencemos um desafio na quarta-feira, e aí agora são outras etapas para pensar no congresso, que, no caso de vocês, a apresentação é obrigatória. Nós estamos exigindo a apresentação, eu estou. Estando aqui no NEAD, tem que apresentar. O resumo expandido, né? Da graduação, o resumo expandido. Porque eu quero que vocês sejam um diferencial. Tem que ser. Nós temos que aprender claro, começar a fazer artigo é sempre uma arte. Na medida que nós vamos avançando, você vai se aprimorando. Mas, claro que é sempre um desafio. Eu já disse para vocês, eu fiz um curso pequenininho, está lá na internet, como fazer artigos e resumo expandido. Dá para usá-los, para assistir e aprimorar o que está lá. A gente sempre vai aprimorar o que pode ser melhorado e sempre pode ser melhorado. Mas, no caso aí da graduação, o desafio de vocês no semestre que vem é fazer um resumo expandido do tema que vocês quiserem, ligado a direito só público, direito só privado, direitos humanos, direito à integração, comércio internacional, são as linhas que vocês vão poder desenvolver. Até a questão do ecofemicídio dá para fazer um resumo expandido. No teu caso, já que tem um curso superior, já dá para fazer um artigo. Como vai ser o congresso? Vai ser um congresso internacional, são anais internacionais, isso conta muito ponto. Conta muito ponto. Exatamente qual que é o legado que nós, professores, podemos fazer para vocês? Não é dar tapinha nas costas. Pelo contrário. Pelo contrário. É exatamente fazer vocês crescerem. No que depender do professor Eduardo, e dos outros professores aqui presentes, nós vamos sempre, vocês podem contar conosco no auxílio do desenvolvimento. A questão da propriedade intelectual, está aqui a Amanda, a Negra, que também pode ajudá-los e muito nessa questão, ajudar a fazer artigo, exatamente para eu sempre acredito que eu não sei se existe céu ou inferno, não sei. Não sei se tem vida após a morte, não sei. Mas eu sei que nós temos, é uma questão de escolha. Eu prefiro acreditar que sim. Principalmente que tem céu. O inferno não estou muito incomodado com essa questão. Mas eu acredito que nós temos o dever de tornar um mundo melhor do que nós recebemos. Esse é o nosso dever importante. E é exatamente nesse sentido, vocês terão o dever de auxiliar os que virão depois de vocês, e assim por diante. Realmente tornar um mundo melhor. Bom, lembrando então que nós vamos ter o congresso no semestre que vem, vamos se preparando para isso. E hoje o tema é um tema que o professor Eduardo, para mim, é um tema presente, que nós estamos nesse ápice
no caso de aposentadorias, mas não pendurar a chuteira, não, longe disso. Mas exatamente é uma questão que se preocupa, os pais de vocês se preocuparam, e em termos de Mercosul, temos algumas tentativas de harmonização que são extremamente interessantes, e dada a ideia que eu tenho, e agora vou avançar mais, nessa questão de um convênio com a Secretaria do Mercosul, ou seja, tornar possível que vocês façam estágios lá no Mercosul e depois até comecem a trabalhar junto ao Mercosul, a ideia é exatamente nesse contexto. É algo importante, e o tema de hoje é um tema importante para nós conhecermos e trabalharmos com isso. Eu convido, então, a professora Maria Fernanda e a Margarida para que exponham esse tema que eu, particularmente, acho muito interessante. Maria Fernanda, professora, a palavra é sua. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas que estão presentes aqui e os que nos acompanham de forma remota. Como o professor bem disse, a temática de hoje ela é uma temática de bastante importância. Acaba fugindo um pouco do que vocês comumente acompanham aqui. No ano passado, eu tive a oportunidade de apresentar aqui também no NIAD com a professora Letícia mais especificidades a respeito da Previdência Social e do Mercosul. E para o nosso encontro de hoje, então, para o seminário de hoje, eu e a Margarida trouxemos a vocês um recorte desta grande temática, que vem a ser, então, a aposentadoria por idade, tá? E antes de eu passar a palavra, então, à Margarida, eu só vou apresentar para vocês aqui a estrutura do nosso seminário e como que a gente vai, então, tratar aí ao longo da nossa apresentação. A Margarida vai falar para vocês, então, as peculiaridades do Acordo Multilateral de Seguridade Social, que nós temos vigente aqui no âmbito do Mercosul. Na sequência, eu passarei, então, a tratar com vocês da aposentadoria por idade, ou também conhecida por velhice. Daí, entraremos nas peculiaridades de cada um dos respectivos sistemas, então, aí, que integram os 4 países que fazem parte do acordo, que vem a ser o sistema previdenciário argentino, o brasileiro, o paraguaio e o uruguaio. E, ao final, nós faremos, então, um fechamento com 2 casos aqui de análise jurisprudencial, para que vocês tenham, então, uma ideia de como é que os tribunais eles vêm entendendo essa questão, então, de aplicação desse acordo aqui no âmbito do Brasil, tá? Então, vou passar a palavra aqui para a Margarida, para ela falar com vocês, então, a respeito do primeiro ponto. Isso, é só passar. Então, eu vou dar uma visão rápida para vocês o que é o Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul. Vocês vão notar que ele foi firmado em 1997, ele foi ratificado no Brasil em 2001 e ele entrou em efeito completo em 2005 por causa do depósito do Paraguai, então ele começou a valer multilateralmente. E ele objetiva assegurar a proteção social dos trabalhadores que se movem de um país para o outro. Os principais benefícios que ele traz são a totalização dos períodos de contribuição, que está presente, eu selecionei até para falar para vocês, está no artigo 7º. A igualdade de enquadramento dos trabalhadores migrantes, que está no artigo 2º. A exportação dos benefícios, que está no artigo 11º. E ela é ainda facilitada porque o artigo 13 dispensa a tradução de documentos para você fazer esses pedidos. E o artigo 12, ali eu trouxe ele como evitar dupla contribuição e tributação, porque ele mantém aqui ipsis literis, que as prestações não serão reduzidas, suspensas ou extintas pelo simples fato do trabalhador residir em outro estado-parte. Então, basicamente, esses são os benefícios iniciais. Aí, especificamente falando, os benefícios previdenciários que ele contempla, e eles são mencionados expressamente no artigo 9º e no artigo 7º, parágrafo 1º, são os benefícios por idade avançada e velhice, a pensão por morte, o benefício por invalidez e o auxílio-doença.
Esse acordo já foi ratificado por todos os países? Já foi ratificado. Então, ele já está em vigor. Esse acordo foi ratificado por todos os países. Vejam o seguinte, nós pretendemos que o Mercosul seja um mercado comum. No mercado comum, teoricamente, nós temos livre circulação de capitais, livre circulação de bens, livre concorrência, que é típico da área de livre comércio e da União Aduaneira, e acrescidos com a livre circulação de pessoas e livre circulação de serviços. O que se quer aí? Pense o seguinte, este acordo ele está trabalhando para o que acontece com o mercado comum é a harmonização das legislações. Aqui a harmonização da legislação previdenciária, temos questões de harmonização da legislação educacional, cambial, trabalhista. Então, esta é a ideia de um mercado comum. Para que você possa exercer sua profissão livremente. Claro que o Mercosul ainda não e talvez demore para ser um mercado comum, mas nós já estamos tomando medidas para que isso se torne possível. E isso é um avanço importante. Então, o que a Margarida colocou é um assunto realmente de grande relevância. Obrigada, professor. E justamente pensando nessa questão, então, de uma busca por essa harmonização e, ao mesmo tempo, havendo, então, uma preocupação com aqueles trabalhadores que acabam saindo dos seus países de origem e se encaminhando para outros países para laborarem, é que esse acordo, então, ele foi firmado e contemplando essas 4 modalidades de benefícios previdenciários. Pensão por morte, benefício por velhice e idade avançada, que vem a ser o que nós veremos no seminário de hoje, benefício por invalidez e também auxílio-doença em caso de incapacidade ali por aquele trabalhador. Então, eu passo já a tratar com vocês aqui a respeito da aposentadoria por idade, também conhecida aí por aposentadoria por velhice. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui para vocês vem a ser exatamente o que é esta aposentadoria por idade, esta aposentadoria por velhice. E eu sei que tem muitos alunos aqui que se encontram, que estão no início da graduação, ainda não tiveram oportunidade de ter direito previdenciário, e tem outros colegas também que já tiveram essa disciplina, já têm conhecimento, mas enfim, partindo desse ponto, o que vem a ser esse benefício voltado aí a essa aposentadoria por idade? E como o próprio nome já diz, ele está associado à idade daquele trabalhador, à idade daquele contribuinte perante um regime de previdência dentro de cada um desses 4 países que fazem parte, então, desse acordo. Tá? Então, o que é levado em consideração para fins ali de uma futura concessão de aposentadoria por idade? São 2 critérios que são analisados e que devem ser preenchidos. O primeiro deles vem a ser, então, a idade, que leva exatamente o nome do benefício. Tá? Mas não basta atingir a idade. Por quê? Justamente por se tratar de um benefício de aposentadoria, aquele beneficiário, ele tem que ter sido obrigatoriamente, ele tem que ter a qualidade de contribuinte. Isso quer dizer o quê? Que ele tem que ter contribuído para o regime previdenciário de cada um desses 4 países. Tá? Então, isso quer dizer que quando um determinado trabalhador no futuro, que nunca contribuiu para a Previdência, mas se ele atingir a idade exigida, ele vai ter direito a receber esse tipo de aposentadoria? Não, porque ele preencheu o quesito idade, mas ele não preencheu o quesito contribuição. Tá? Então, lembrem-se sempre, aposentadoria por idade tem que ter idade e mais contribuição para o sistema previdenciário ali no qual ele vai estar inserido. Tá? Então, visto o que vem a ser essa modalidade de aposentadoria,
Eu passo a tratar agora, então, com vocês dos requisitos para fins de concessão desse benefício em cada um dos 4 países que integram esse acordo, tá? E por que nós vamos ver aqui, então, os requisitos de cada um desses países? Porque, muito embora nós tenhamos em vigência esse acordo no âmbito do Mercosul, ficou delimitado no âmbito do próprio acordo que, para fins de concessão desse benefício, deverão ser observadas as regras específicas de cada um desses países, tá? Então, no momento que aquele trabalhador atingir a idade necessária, a suposta idade que a gente vai analisar aqui, e vamos supor que esse trabalhador ele não trabalhou apenas aqui no Brasil, mas ele trabalhou também na Argentina, no Uruguai ou no Paraguai, ele poderá se valer desses respectivos períodos que ele trabalhou no exterior e também verteu contribuição para cada um desses regimes para somar esse tempo e conseguir ali a concessão do benefício aqui no Brasil, por exemplo, tá? Ah, mas esse trabalhador ele não quer a concessão desse benefício aqui no Brasil, porque ele entende que vai ser mais vantajoso a concessão desse benefício em outro país, no Uruguai, por exemplo. Então, ele poderá levar o tempo do Brasil para o Uruguai, e lá no Uruguai ele deverá, então, preencher os requisitos para fins de concessão desse benefício lá. Mas o que é importante ficar claro para vocês é o seguinte, a possibilidade de se levar esse tempo de contribuição, tá? Então, é o tempo que vai ser levado ali de um sistema para o outro. Então, vamos analisar aqui o sistema previdenciário argentino. Quais são as especificidades, a questão de previsão e tudo mais a respeito, então, para fins de concessão desse benefício lá. Vejam, em termos de previsão constitucional, a Constituição argentina, ela traz apenas uma única previsão, fazendo menção, então, à Seguridade Social, tá? Que a gente vai trazer aqui, entendendo, então, contemplando enquanto seguridade, questão previdenciária efetivamente, tá? Então, a Constituição deles, de 1853, ela passou por sucessivas ali, alterações, chegando, então, até o último texto, a última versão, que vem a ser do ano de 1994. E nesta última edição, então, de 94, a gente tem o artigo 14. E o artigo 14, ele estabelece que o Estado concederá benefícios de previdência social, os quais têm como propósito a proteção integral da família e da defesa do patrimônio da família, tá? Esta vem a ser, então, aqui, a única disposição que trata em termos de previdência social na Constituição argentina. E ela vai além, porque justamente por ela trazer apenas uma única disposição com essa previsão, ela determina que a lei vai estabelecer, então, a lei, uma legislação que vai ficar, então, responsável por disciplinar todas essas questões ali a respeito da previdência social como um todo, tá? Incluindo ali tanto as aposentadorias, a exemplo da aposentadoria por idade, como também a questão das pensões a serem concedidas. Veja que interessante. Então, nós temos aí, só fazer um comentário, no sistema argentino, ele copia o modelo americano. A Constituição americana é 1783. Então, a partir dessa construção, nós temos várias emendas constitucionais à Constituição americana, que ela é principiológica. O sistema argentino quis copiar. A Constituição da Argentina é de 1853. E cada vez que mudou-se o sistema e tal, não vamos criar uma nova Constituição. Nós vamos fazer uma emenda à Constituição. Fazer essas modificações, tal, claro, mutantes, mas é qual o sistema norte-americano. Diferente do nosso. O nosso, quando nós criamos uma nova Constituição, a ideia é criar um novo Estado. Então, nós repetimos a fundação do Brasil várias vezes, não em termos históricos, mas em termos constitucionais.
né? É uma peculiaridade nossa, né? Nós sempre estamos nos reinventando, né? Então, é uma peculiaridade. Apesar disso, nós temos uma Constituição de 88 e já tem cento e poucas emendas. Na Constituição argentina, então, ela vai delegar uma questão infraconstitucional, né? Ela vai delegar a estrutura, a lei vai, então, é um sistema infraconstitucional, que a professora vai falar agora. Exatamente. Então, considerando que a própria Constituição ela tem ali um único dispositivo que determina que uma lei ficará, então, responsável de regular toda essa questão do sistema previdenciário, é que eu trouxe para vocês, então, a legislação atual que está em vigor, que vem a ser a Lei 24.241 de 1993. E essa legislação infraconstitucional, então, ela foi instituída justamente para tratar aí do Sistema Integrado de Aposentadorias e Pensões. Ela vai regular, então, essa questão aí, tanto das aposentadorias como das pensões a serem concedidas para aqueles contribuintes, beneficiários argentinos. Tá? E esse sistema, pessoal, diferentemente do nosso, que a gente já vamos ver a seguir, vejam só que interessante, ele é constituído por um sistema de regime público de pensões. Tá? A exemplo do que nós temos aqui, comparando com o INSS, por exemplo, que vem a ser ali, então, o que vai estar representando o regime geral de aposentadorias, tá? Mas ele não fica apenas nesse regime público. Ele também inseriu, esta lei também instituiu, um regime de pensões por capitalização individual. E o que vem a ser esse regime de pensões por capitalização individual? Ele equivale a uma previdência privada. Então, aquele trabalhador argentino que verte contribuições para o sistema previdenciário argentino, ele vai contribuir, então, estar contribuindo de duas formas. A primeira delas, que vem a ser para esse regime público de pensões, é como se fosse para uma grande conta do Estado, em que todo mundo contribui e todas as contribuições se misturam nesta grande conta. INSS. Exatamente. Ao passo que o regime de pensões por capitalização individual, como eu mencionei para vocês, que ele vem a ser então uma previdência privada, todas as contribuições realizadas pelos respectivos trabalhadores, elas ficarão então guardadas numa conta separada, numa conta destinada e vinculada apenas àquele indivíduo trabalhador que está recolhendo. Tá? Para que no futuro, quando ele cumprir os requisitos para fins de aposentadoria, ele possa receber, então, tanto uma aposentadoria pelo regime público de pensões, como também um complemento de aposentadoria por esse regime de pensões por capitalização individual. Seria interessante. Só que recolhido pelo trabalhador? É, porque é uma conta vinculada ao CPF dele, né? Digamos assim. Isso. É uma conta destinada para aquele trabalhador. Só que nesse caso aqui... Não é obrigatório também. Aqui no Brasil não, que eu vou trazer para vocês, porque aqui não, tá? Mas aqui sim. Aqui é obrigatório. Eu estava vindo para cá, esse ano, com o governo, o novo governo Milei, a pobreza da Argentina chegou a 54%. O índice de pobreza na Argentina, 54%. Pobreza extrema, mais de 17%. E os deputados aprovaram agora, com os partidos de oposição, inclusive, um aumento de 80% do salário deles. Não é um problema, realmente, não é só aqui o problema. Mas seria interessante, porque esse tipo de regime público de pensões, eu queria saber se no sistema americano tem isso. Mais adiante, até fazer uma proposta para avançar, fazer um comparativo que a Constituição americana é 1887, 1787. A Constituição norte-americana ela vai ter apenas, deixa eu pensar aqui,
27 emendas. Ao longo de todos esses anos, ele teve 27 emendas. A nossa Constituição teve um pouquinho mais, de 80, mas é que a nossa Constituição é outro momento. Então, veja o problema quando você detalha muito uma Constituição ou quando coloca uma questão principiológica. É algo que eu gostaria de saber. Eu não sei o sistema americano. Então, ó, nós podemos deixar como proposta, até, professor, para um próximo Alguém se seminário. habilitar. E eu já faço o convite de antemão para os alunos, aí, os colegas que tiverem interesse, até porque o Brasil ele tem um acordo firmado com os Estados Unidos de questões previdenciárias. Então, a gente pode analisar também até essa questão e trazer aqui para a apresentação. Por que não? Né? Mas então, pessoal, e essa lei aqui, ela vai abranger, então, benefícios de aposentadoria e pensões. E um desses benefícios vem a ser justamente o benefício de velhice e idade avançada, que é o recorte aqui do nosso encontro de hoje. Diga. Só fiquei curiosa para saber, não sei se tem uma previsão legal, mas esse regime da atualização seria uma previdência privada. Se a lei prevê assim, que tem que ser uma aposentadoria complementar, ou se ele pode pegar todo o valor como acontece com o FGTS. Pelo que eu analisei da legislação, para o futuro. Não, em princípio não tem. Agora, eu não vou dizer com certeza, porque depender, pode ser que haja ali alguma exceção, em algum caso, talvez de algum tipo de resgate antecipado. É futuro, exatamente. Então, essa lei, ela traz aqui para nós duas modalidades, tá? Que vem a ser o benefício por velhice e o benefício por idade avançada. E o que vai mudar de uma modalidade para outra? Os critérios. Os requisitos, então, a serem preenchidos. Olha só, o benefício por idade, ele exige que aquele trabalhador contribuinte, ele tenha vertido contribuições num período de 30 anos, então, 30 anos de contribuição, e ele exige também o preenchimento do critério mínimo de idade, que vem a ser 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, tá? Podemos dizer que esse benefício por velhice, ele seria equivalente ao que nós tínhamos até então aqui no nosso sistema previdenciário, que era a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta, então, pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Tá? E vocês digam, mas ainda, será que foi extinta totalmente? Não. Ainda temos alguns trabalhadores contribuintes que estão obtendo essa modalidade, mas para apenas aqueles que já estavam em vias de adquirir, então, a sua aposentadoria. Tá? São aqueles que acabam ficando, digamos que, num buraco de transição entre a antiga legislação e a nova legislação, tá? Mas para nós que vamos nos aposentar muito além, nós não teríamos mais essa possibilidade de atingir, então, ali, conseguir uma aposentadoria tão somente por tempo de contribuição, sem observar o critério de idade, tá? Mas isso aqui seria aproximadamente o que nós tínhamos, então, numa aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não é necessariamente igual, porque aqui, além de se exigir os 30 anos de contribuições, também tem a exigência do critério de idade, 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Só que essa legislação, ela se preocupou também com aqueles trabalhadores contribuintes que vão atingir, então, uma idade avançada, mas que não conseguiram, por algum motivo, contribuir durante o período de 30 anos. E justamente para essas situações, então, que o legislador, ele também estipulou uma segunda modalidade de aposentadoria, que vem a ser ali o benefício por idade avançada. E repare que o benefício por idade avançada, ele vai exigir 10 anos de contribuições, e não 30, como por velhice. Mas, em contrapartida, ele vai ter como critério de idade uma idade superior. Ele vai exigir, então, que tanto a mulher quanto o homem, eles tenham pelo menos 70 anos completos ali para
fins de futuro requerimento desse benefício, tá? Então, em termos aqui de legislação argentina, esses são os critérios a serem observados para fins de concessão de uma aposentadoria por idade ou Qual é a diferença do benefício por velhice da brasileira para a argentina? por velhice do brasileiro para a Argentina? Estou vendo ali 30, 65 e 60. A gente vai ver, professor, no próximo slide. E daí a gente entra, então, ó, já aproveitando a pergunta do professor, a gente já passa a analisar quais são os critérios estabelecidos aqui no nosso sistema brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho das disposições constitucionais, tá? Então, diferentemente ali da Constituição argentina, aqui no Brasil, na nossa Constituição brasileira, nós vamos ter aí vários dispositivos que vão versar, então, a respeito não só da aposentadoria por idade, mas como também da questão previdenciária como um todo, tá? Então, de antemão, eu chamo a atenção para vocês aqui do artigo 194. O artigo 194, ele estabelece que a Seguridade Social brasileira, ela vai ser contemplada, então, pela saúde, pela assistência social e pela previdência social. Isso quer dizer que a nossa previdência social, ela vai estar inserida onde? Aqui, na Seguridade Social, tá? E quero fazer também uma observação com vocês, não é necessariamente o recorte da nossa aula daqui, do nosso seminário de hoje, mas falando sobre assistência. Lembra no início do nosso seminário, quando eu perguntei para vocês assim, para receber um benefício por idade, o que aquele contribuinte ele vai ter que preencher cumulativamente? A idade e contribuições, certo? Não basta atingir a idade para receber este benefício. Aí vocês podem dizer assim, tá, mas eu conheço uma senhora, eu conheço um senhor que nunca contribuiu na vida, ou que contribuiu muito pouco, e mesmo assim, quando ele atingiu ali a idade considerada de um idoso, ele conseguiu receber, ele recebe sim um benefício. Aí eu digo para vocês, esse benefício, ele vai ser aqui, ó, ele vai ser um benefício assistencial, pago, então, concedido pelo Estado para aquelas pessoas idosas que se encontram, então, ali em situação de vulnerabilidade, que não têm condições de prover as suas manutenções, prover o seu básico, o mínimo existencial necessário para a sua dignidade, tá? Para receber um benefício assistencial, não precisa necessariamente ter vertido contribuições. Vão ter que ser preenchidos outros critérios. Um deles é o critério socioeconômico, tá? Mas só para vocês saberem, previdência tem que pagar, só recebe quem paga, tá? Então, feita essa observação aqui com relação à assistência e à previdência, chama a atenção de vocês também aqui para o artigo 6º. O artigo 6º, ele elenca na nossa Constituição os direitos fundamentais sociais. E se vocês verificarem da leitura desse artigo, vocês vão constar lá que a previdência social, ela consta expressamente enquanto um direito fundamental social, tá? Na sequência, o artigo 14, o artigo 40, ele vai tratar, então, a respeito da previdência no âmbito dos regimes próprios de previdência social, tá? Vocês analisarem que a partir do artigo 37, né, que ele vai passar a dispor, então, a respeito dos servidores públicos e tal, é isso, né, professor? Outras questões. E lá no 40, ele vai versar, então, a respeito do regime próprio de previdência social. E o regime geral, que vem a ser, então, aquele representado que a gente vê pelo INSS, tá? Ele vai estar efetivamente previsto, especificado, a partir lá do artigo 194 em diante. E em se tratando de benefício por idade, previsto então no nosso ordenamento, a gente vai ter de forma bem específica 2 artigos que vão tratar a respeito desse benefício, que vem a ser o artigo 201
e o artigo 202, que versam sobre o regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social, falei para vocês, então, que nós temos ali como grande símbolo que o INSS. E o que difere o regime geral do regime próprio? A diferença é que o regime geral, como o próprio nome diz, ele vai abarcar, então, todas as modalidades de trabalhadores, inclusive aqueles que querem verter contribuições para o sistema previdenciário, mas que não trabalham. Eles poderão, então, verter ali contribuições na modalidade de facultativo. Facultativo é o quê? Opcional. Vocês, estudantes, quem aqui já contribui para o INSS? Pois é, temos poucos, ó. Vocês têm que começar a se preocupar em verter contribuições. Mas vocês ainda estudantes não trabalham, mas já estão preocupados com o futuro de vocês. Ou até mesmo se vocês ficarem doentes, forem acometidos por algum tipo de modalidade de moléstia, por exemplo. A partir do momento que vocês iniciarem as contribuições, vocês terão, então, a qualidade ali de segurado do INSS. Quem é o segurado do INSS? Aquele que paga, então, que está com as suas contribuições em dia aqui perante este regime geral. Mas eu falei para vocês do regime próprio. E quem serão, então, aqueles trabalhadores que estarão inseridos aqui neste regime próprio? Serão apenas aqueles trabalhadores? Não necessariamente. Serão aqueles trabalhadores, a grande maioria deles se tratam, então, de servidores públicos, tá? E que, em decorrência da atividade por eles exercidas, obrigatoriamente eles estarão, então, vinculados a esse regime próprio. Então, a gente pode dizer o seguinte: qualquer um de vocês poderá se vincular aqui, se filiar a esse regime próprio? Não. Apenas se futuramente vocês vierem a desempenhar determinadas atividades, seguirem em determinadas carreiras, cujas carreiras tenham estabelecidas por lei este regime próprio de previdência social. Então, é por exclusão, tá? Se não estiver inserido no regime, se não estiver inserido nesse regime próprio, que apenas determinadas categorias estarão aqui, por exclusão, vocês cairão onde? Na vala comum, aqui no regime geral de previdência social. E vou dar um exemplo para vocês aqui no âmbito do nosso estado do Paraná. Um exemplo de regime próprio vem a ser o Paraná Previdência. Vocês já ouviram falar no Paraná Previdência? Pois é, o Paraná Previdência, então, ele vem a ser o responsável por gerir essas contribuições que são realizadas por parte de determinadas categorias de trabalhadores, tá? O senhor quer fazer algum... Nós voltamos a... Você viu que voltou a notícia de fazermos uma nova reforma previdenciária. Ai, meu Deus. Vamos aguardar, né, professor? Eu acredito, pelos meus estudos, que é muito provável, isso já foi tentado no governo passado, buscar aí para adoção. O Brasil, atualmente, ele adota um sistema público de previdência. O que vem a ser esse sistema público? Nós vamos ter à frente... quem que vai ser o grande responsável por gerir toda a questão previdenciária? O Estado. Tá? Então, eventualmente aqui no Brasil, por exemplo, para fins de complementação da aposentadoria, vocês poderão fazer uma previdência privada, que ela está prevista lá na nossa Constituição, que essa previdência privada, ela será complementar, mas ela não é obrigatória. Qual é obrigatória? Aqui, o nosso sistema gerido, então, pelo Estado, tá? O que eu acredito que possa vir a acontecer, professor, considerando a experiência dos países vizinhos? Pode ser que haja, então, uma reforma estrutural previdenciária e que o Brasil passe a adotar um sistema misto, no sentido de permanecermos aqui com esse sistema, com esse regime geral de previdência, e, ao mesmo tempo, seja adotado, então, um regime complementar obrigatório, então, para os contribuintes.
Porque o raciocínio é os que hoje contribuem não estão contribuindo para si, mas para os que já passaram. É sempre uma questão, ou seja, estão contribuindo para mim, por exemplo. Todinho de mim. Pois é. Nós, hoje, contribuintes, estamos contribuindo para a aposentadoria do professor. Tá? Vê lá, hein? Pois é. Mas a brincadeira à parte, mas o que está atrás disso? É a ideia do algo bem além, né? É o modelo do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, o que é funcionar? Através, como é que ele se retroalimentava, o estado de bem-estar social? As pessoas que contribuiriam para o Estado, ao arrecadar esses valores, ele ia dar educação, saúde e segurança para a população. Então, ele ia dar, conceder os direitos sociais. Qual é o problema? Foi o bom funcionamento. É o caso de bom funcionamento. Como assim, professor? Bom funcionamento? O que aconteceu? As pessoas morrem mais idade, elas têm menos filhos. Muitos de vocês não querem ter filho, é muita responsabilidade ter filho. Pois é, o que isso acontece no sistema? É menos pessoas que vão contribuir. E o Estado, só que as pessoas vão envelhecendo. As pessoas vão envelhecendo. E não vai ter a peça de reposição. E como não há peça de reposição, a estrutura entra em crise, porque ela não consegue alimentar esse sistema. Ela tem que ser retroalimentada. Como é que ela é retroalimentada? Com o ingresso de novos contribuintes, que vão, e geralmente nascia mais pessoas do que morria. Só que agora nós estamos de um outro, nós temos, o quadro está mudando. A média de idade do brasileiro hoje é 35 anos, média de idade, somando os 203 milhões de habitantes, a média de idade é 35 anos. É uma média alta. E vai ser mais alta, ou seja, vai ficar mais gente velha e menos gente nova. Por quê? Porque as pessoas têm cada vez menos filhos. Cada vez menos filhos. E isso tem um custo. E o Estado vai ter que se reinventar. Por isso que, qual a corrente que começou a aparecer? O neoliberalismo. No neoliberalismo, o que acontece? Qual que é a ideia do neoliberalismo? Porque o Estado não consegue mais se alimentar. Então, nós temos que criar novos mecanismos. Falamos em flexibilização trabalhista, claro, porque nós vamos ter que criar mecanismos novos para que o Estado possa aguentar essa pressão, que ela tende a aumentar cada vez mais. Lembrando, a média de idade do brasileiro geral hoje é 35 anos. É alta. E em 2050 vai chegar a mais de 40 anos. É alta. É alta. E só, eu vou desenhar aqui, né, a respeito do que o senhor comentou, professor. O ideal, quando foi pensado, então, nessa proteção do trabalhador em idade avançada, foi pensado justamente o seguinte: aqui na base, muitos trabalhadores contribuindo, então, para sustentar, para financiar, melhor dizendo, esse sistema previdenciário. Esse aqui era a forma ideal. Muitos aqui na base contribuindo e poucos aqui no topo, então, recebendo. Só que o problema é que a sociedade, de um modo geral, ela foi se desenvolvendo, outras questões econômicas também foram interferindo aqui nesse processo de proteção, ao passo que nós estamos nos encaminhando para uma pirâmide invertida, no qual nós teremos poucas pessoas aqui na base contribuindo e muitas aqui no topo recebendo. De modo que o sistema, então, o Estado, de um modo geral, ele não vai conseguir arcar, então, com essa obrigação, com essa responsabilidade, tá? E lembra que eu falei para vocês que o modelo do nosso sistema é um modelo de repartição simples, no qual, então, todos os contribuintes, eles contribuem para um único caixa, um grande caixa? Pois então, pensem, toda essa base aqui contribuindo para um único caixa para financiar essas pessoas aqui. Não parece ser ok nessa situação, tá? Mas quando nós temos poucas pessoas
pessoas aqui na base contribuindo para o grande caixa para financiar aqui os que já estão recebendo esses benefícios, naturalmente que a conta não vai fechar. Então, assim, pelos dados que têm sido disponibilizados, até se vocês quiserem procurar no próprio site do governo, tem dados da Previdência Social que eles disponibilizam, questão de concessão, a questão de déficit, tudo mais, vocês conseguem atualizar. Então, tem muitos dados que são atualizados mês a mês, outros eles vão fazendo lá, vão aglutinando por anos, todos os tipos de benefícios previdenciários e também assistenciais, tá? Eles colocam essa informação lá para vocês terem uma ideia. É que o nosso sistema é tripartite, né? Nosso sistema é tripartite. Então, tem o Estado, tem o particular, o empresário e o Estado iriam participar. Muitas vezes o Estado não dá a contrapartida necessária, mas porque nós temos, veja, a Seguridade Social, a parte de saúde, assistência e previdência social. O Estado vai ter custos nisso. É sintomático, por exemplo, que na União Europeia eles colocaram o déficit público deve ser até 3%, excluída a Previdência Social. Então, a Previdência Social não entra no cômputo. No sistema europeu, quando eles criaram o sistema uniforme a partir de 2013, só a partir de 2013, que que fizemos, que foi feito na União Europeia, os países da zona do euro, nós temos a uniformização das políticas monetárias, cambiais, fiscais e comerciais, a uniformização. Então, as políticas econômicas são uniformizadas. Mas para poder chegar a esse patamar, nós tivemos que acertar. Tem que ter 3% de déficit excluído da Previdência Social. A Previdência Social não entra. Por quê? Porque ela é deficitária, estruturalmente deficitária. Eu achei interessante esse sistema brasileiro, com base, se não me engano, o nome é princípio da solidariedade, né? Isso. Os contribuintes mais novos ajudam o mais velho, e até puxando o gancho que o senhor falou de talvez estudar o sistema dos Estados Unidos, não sei se vocês têm conhecimento, mas a Coreia tem um problema muito grande com a aposentadoria, porque lá culturalmente se espera que os filhos que sustentem os pais quando eles ficarem mais velhos. E com o mesmo problema que a gente tem aqui, com as pessoas tendo menos filhos, uma certa mudança de cultura, tem muito velhinho lá que sofre bastante, em estado de pobreza. E não são pessoas que não tinham dinheiro quando elas trabalhavam, mas que agora, por uma incapacidade de trabalhar e por uma falta de auxílio tanto do governo quanto dos filhos, no caso do filho coreano, tem ficado bem difícil para eles. E é uma visão diferente, porque é uma visão oriental. Eu acho que até esse negócio da Coreia, não sei se... Mas você tem até a mudança de idade, não tem? Que a criança nasce, já nasce com, sei lá, já tem 1 ano, 2 anos de idade. É um negócio bem diferente, assim. Eu estava lendo num livro e tem e eles falaram que tem relação com essa questão de previdência também. De você colocar, né, agora parece que mudar, então não, a criança não nasce com 1 ano, nasce com 0. Tem um negócio bem... Mas tudo a ver para tentar, sei lá, fazer de alguma forma para tentar equilibrar essa questão. Interessante. Podemos trazer isso também aqui para os próximos semestres. Tá, então, vimos aqui as disposições constitucionais, avançando agora. Se clica na tela, por gentileza. Obrigada, Maria. A gente passa a analisar as disposições infraconstitucionais, então, que vão tratar a respeito aí da Previdência Social. A primeira legislação vem a ser a Lei 8.212 de 91, que vai tratar a respeito da organização da Seguridade Social, então, na qual vimos que está inserida a própria Previdência. Na sequência, nós teremos a Lei 8.213, também de 91. Essa, em especial, ela vai versar, então, apenas sobre a questão previdenciária, vai tratar, ela vai dispor sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Teremos também o Decreto 3.048 de 99, que vem a ser, então, o regulamento da Previdência Social. E, por último, a Instrução Normativa 128 de 2022, que vai disciplinar as regras, procedimentos
e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Ou seja, vocês conseguem analisar aqui, se comparado apenas com outro sistema que vimos anteriormente, que o brasileiro ele vem a ser um pouco mais complexo nesse sentido, justamente por, além de trazer ali as disposições constitucionais, também ter uma infinidade de disposições infraconstitucionais versando a respeito da matéria. Aí, em termos de previsão constitucional, o que vai importar aqui para nós em se tratando do benefício de aposentadoria por idade? Vejam só que interessante. Aqui, nós já teremos, então, critérios estabelecidos pelo próprio legislador constitucional. Então, esse tipo de benefício, essa modalidade de benefício, ela vai estar lá, ela consta dos artigos 201 e 202 da Constituição. O que vem a dizer lá o artigo 201, parágrafo 7? Ele diz que é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Primeira delas, 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. E daí, logo ao lado, já tem aqui uma observação, né, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a responsável, então, por realizar a nossa última reforma previdenciária que nós tivemos aqui. A partir dessa reforma, então, introduzida por esta emenda... E qual que é a transição? Qual que é o período de transição? O período de transição, professor, seria de 2 anos, ele acabou já passando, tá? Vou dizer para você aqui, para o senhor, neste caso, por quê? O que nós tínhamos previsto antes, neste inciso 1? 65 anos de idade, homem, 60 anos, mulher, tá? Pois bem, 13 de novembro, então, aqueles contribuintes que até 13 de novembro tinham atingido, vamos pensar numa mulher, porque foi a mulher que sofreu aqui nesse espectro, tá? Passou de 60 anos para 62. Até 13 de novembro de 2019, aquela mulher contribuinte que preenchia os critérios idade de 60 anos e contribuição, ela tinha o direito adquirido de vir a se aposentar com 60 anos, tá? Agora, vamos supor que, pegando também o exemplo de uma mulher, imediatamente ali, ao início da vigência da nova reforma, essa mulher, ela não tinha ainda 60 anos, mas ela estava, por exemplo, com 59 anos, 58 anos. Como que ficou a regra de transição para essas pessoas, então? Eles consideraram que a cada ano acrescia 6 meses. Então, aquela mulher que estava com 59 anos, ali no período de ingresso, do início de vigência dessa nova reforma, ela teria que esperar mais 6 meses para daí poder solicitar o benefício. Então, foi assim, de 6 em 6 meses, até que todas aquelas que naquela época se encontravam nessa condição aqui do período de transição viessem atingir os 62 anos. Só que nós já passamos, porque isso foi em 2019 e a gente já está em 2024. Então, nesse caso aqui, ó, essa transição, ela já não vai mais estar se aplicando. Porque hoje, em 2024, para que uma mulher ela venha solicitar a aposentadoria por idade, por exemplo, ela vai ter que preencher o requisito idade, que venha a ser 62, e mais o tempo mínimo de contribuição, que venha a ser ali 180 contribuições mensais, equivalente a 15 anos. Não tem mais aquele somatório, né? Ou ainda tem? Por exemplo, 35 anos de serviço. Calma. Nesse não vai ser por idade. Aí vai ser a extinta aposentadoria por contribuição, que para, assim, as pessoas mais novas não vão mais conseguir se aposentar por essa modalidade. Obrigatoriamente, elas vão ter que atingir 65 anos se homem e mais o tempo de contribuição, e 62 anos e mais o tempo de contribuição se mulher. 15 anos, né? Hã? Tempo de coisa. Se for por idade, 15 anos, exatamente. Equivalente a 15 anos se mulher. E a gente vai repetir mais uma modificaçãozinha para os homens. As mulheres tiveram ali um acréscimo no quesito idade, mas os homens que ingressaram no sistema previdenciário pós emenda constitucional 103 terão que comprovar futuramente pelo menos 20 anos de contribuição para fins de aposentadoria por idade. Homem sofre, né?
Eu estou estudando isso agora na faculdade de Previdência, e aí eu tinha entendido que a aposentadoria por idade meio que tinha sido extinta. Não. E tinha 4 regras de transição, uma delas sendo a regra somatória de pontos, que você consegue se aposentar um pouco antes de atingir a idade, dependendo do tempo de contribuição. Então, o tempo de contribuição para o tempo de idade... Ela ainda existe, essa modalidade, mas não é o foco aqui do seminário de hoje, mas ainda existe. Tem tiveram outras modificações que não foram extintas em decorrência aqui da emenda, que persistiram, mas que no decorrer dos anos elas vão acabar já não abrangendo mais ninguém. Então, elas vão morrer, vão se aplicar só para até um determinado grupo e depois já não vai mais ter nenhum tipo de aplicação. O que era considerado o exemplo da questão por pontos, né? O que acontecia? Vamos pensar na aposentadoria por tempo de contribuição. Tempo de contribuição não se exigia uma idade mínima para fins de aposentadoria. O professor, por exemplo, ele não precisaria esperar uns 65 anos para conseguir, mesmo que ele já tenha trabalhado durante 40 anos e contribuído durante 40 anos. Ele não precisaria chegar. Porque o que era considerado, então? Apenas o tempo de contribuição. Só que daí a gente entra numa outra peculiaridade que viria ser o fator previdenciário. O que era o fator previdenciário? Um índice, então, que era analisado ali durante a realização do cálculo para fins de se chegar no valor do benefício. O INSS bem dizer analisava o quê? Qual é a expectativa de vida desse contribuinte? Nossa, ele começou a trabalhar com 14 anos registrado. E com com 50 anos, ele já trabalhou aí pelo menos 36 anos. Naturalmente que ele vai querer se aposentar. Ele já trabalhou durante 36 anos com carteira assinada, vertendo contribuições durante 36 anos, chegou nos 50 anos, ele pensou, opa, eu quero descansar. Aí o INSS ele iria analisar nesse momento o seguinte, ele só tem 50 anos. Qual que é a expectativa de vida? Por quanto tempo ele vai ficar recebendo, sendo que ele ainda tinha condições de estar ativo no mercado de trabalho e ainda vertendo contribuições aqui? Entendeu? Então, assim, esta modalidade, ela veio a ser extinta por esta emenda. De modo que, futuramente, então, os futuros ali aposentados, eles só conseguirão se aposentar se eles preencherem o tempo de contribuição necessário e mais a idade. Então, ela simplificou, na verdade. Dificultou o acesso, melhor dizendo, né? Sempre vai ser dificultado. Dificultou o acesso. Daí entra naquele artigo, né, que eu escrevi, que a gente vai publicar. Acabou dificultando, então, esse acesso, tá? Então, aqui, o que mudou? Para fins de aposentadoria por idade, que é o objeto do nosso seminário de hoje. Se manteve 65 anos de idade para o homem, mas para a mulher deixou de ser 60 e passou a ser 62, tá? E aqui, com relação à aposentadoria rural também, ficou estabelecido, né, 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, tá? Então, aqui, se comparado, nós vamos ter ali uma diferença de 7 anos em se tratando de mulher, para fins de requerer. Então, a mulher que sempre trabalhou e comprovar o exercício da atividade rural, com 55 anos, ela já vai poder solicitar esse benefício de aposentadoria rural. Enquanto que o urbano, então, a mulher urbana, ela vai ter que esperar os 62 anos. E o homem, 60 anos, e no rural, e 65 anos o urbano, tá? Então, trazendo aqui, ó, agora num quadrinho, talvez para ficar um pouco mais claro para vocês. O que nós tivemos de mudança significativa, efetivamente, pós a reforma previdenciária? Então, para fins de aposentadoria por idade urbana, tá? Filiados até a emenda 103 de 2019, eles tinham que ter, então, 180 contribuições mensais, mais 65 anos homem e 62 anos mulher. Lembrando que eu deixei esse asterisco aqui de 62 anos a depender daquele período de transição, tá? Então, se tratasse de uma mulher que imediatamente após ali esta reforma faltava um ano para ela,
ela não precisaria esperar até os 62. Ela só pagaria ali um pedágio de 6 meses, por exemplo. De 6 em 6 meses até fechar lá no limite de 62. E os filiados após a emenda constitucional 103 de 2019. Vejam só, o homem teve um acréscimo, então, no número de contribuições que o homem ele vai ter, então, que verter para o regime previdenciário. Passou de 180, equivalente a 15 anos, e passou a ser, então, de 20 anos, equivalente ali a 240 contribuições mensais. Manteve-se a idade de 65 anos, em contrapartida para a mulher aumentou, passou a ser 62, mas se manteve, então, se mantiveram as 180 contribuições, tá? Mais uma questão que eu quero falar para vocês aqui. Esses 15 anos, essas 180 contribuições mensais, elas não precisam ser consecutivas, tá? Então, pode ser que vocês aí com 20 anos de idade, de acordo com o que nós temos hoje, tá? Porque o professor já anunciou aqui que talvez a gente tenha uma nova reforma, então não sei o que vai ser. Eles querem, inclusive, diminuir, tirar essa diferença entre homem e mulher. Ah, eles querem tirar essa diferença. Mesmo porque eu pense, a mulher vive 8 anos mais do que o homem. Mas e a jornada? Oi? É a jornada da mulher? Hoje não é tanto, né? Vamos combinar. Hoje é tudo. Sorry, mas isso eu posso falar de cadeira. Sorry. Professor, a mulher não só vive mais do que o homem, como também, vindo o homem a falecer, e se ele fosse ali beneficiário, recebesse algum tipo de aposentadoria, ela também vai passar a ter o direito de receber uma pensão. Então, ela vai ter ali a possibilidade de acumular 2 benefícios, o de aposentadoria e mais o recebimento de uma pensão por morte. Até a reforma, o valor recebido, então, era equivalente a 100% do salário de benefício que o seu falecido marido recebia até o óbito. Depois da reforma, então, isso foi modificado também, e daí se alteraram algumas regras nesse sentido. O que não foi é o mais maior valor, 100%. né? O que foi o maior valor agora. E ainda assim, 50% mais 10% por dependente. Então, ela vai receber ali uma faixa de 60% do valor do salário de benefício que o marido recebia quando vivo. Além... Mas ninguém recebe menos que o salário mínimo. Então, se ficar menos que o salário mínimo, ela vai ser contemplada com o salário mínimo. E nós temos ainda algumas excrescências que vão desaparecendo. No caso de filhos de militares, hoje já não existe mais, mas os que existem ainda subsistem. Foram aqueles, salvo engano, foi em 2001 que teve uma modificação na legislação, e aqueles militares que até aquele período, quando teve essa reforma, optaram por continuar contribuindo com um adicional de 1,5 para o regime deles, que não é um pouco diferenciado, aí essas futuras beneficiárias Então, a filha solteira, nós temos algum exemplo, então ganhava integral do pai, as filhas solteiras. ainda recebem. Eu não sei Ainda se recebe. é só a solteira. Por exemplo, Não, minha avó recebe. Ela era filha de eu não acho certo. Não, mas não. Nós temos casos mais... tem determinadas pessoas que têm o mais alto salário do país e também... É direito adquirido. Filho, também, né? sim. Esse é o famoso direito adquirido. Então, somos as duas coisas. Então, a aposentadoria e mais o que percebe é um valor primitivo, realmente. Em se tratando de militar, vamos pensar numa filha de militar, por exemplo. Uma professora, é muito comum ter professoras que são filhas de militares e já recebem essa pensão, tá? Essa professora, ela trabalhou durante a vida dela, contribuiu, por exemplo, para um regime próprio ou para um regime geral. E quando, no futuro, ela conseguiu se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo. É possibilitado que ela acumule a aposentadoria com a pensão por morte militar, mas apenas um benefício poderá ser acumulado com a pensão militar. Vamos supor que ela trabalhava para 2 regimes. Então, ela era, por exemplo, professora, servidora pública estadual, então ela contribuía para um regime próprio do Estado enquanto servidora, mas ela também trabalhava na rede privada e contribuía para o regime geral.
futuramente ela preenchendo os critérios, se ela vier solicitar, ela já recebe a pensão do pai, pensão militar. Aí ela passou a receber a do Estado também. E daí ela pensa assim, opa, eu tenho direito a mais uma, vou querer pedir, que venha a ser a terceira, tá? Não importa qual a ordem das outras duas. A questão é que a legislação veda que ela passe, então, a acumular 3 benefícios. Não é possível. Aí ela tem que optar, então, naturalmente elas acabam optando e ficando com os maiores, né? Mas não é possível acumular, então. Hoje, né? Hoje. Isso, né? Desde 2000 teve uma modificação, mas tem o pessoal que é mais velho aí. Não, mas assim. Isso tende a desaparecer no futuro. De uns 15 anos para cá, professor, pelo menos já não é mais possível fazer isso, tá? E daí. Eu posso rapidinho, então, claro. Porque a gente tinha falado da questão que tem a diferença da assistência. Da assistência social para a previdência. Isso eu achei, nossa, ganhou muito. O BPC, benefício de prestação continuada, popularmente conhecido por LOAS, é um exemplo, então, de benefício assistencial, que é equivalente a um salário mínimo, hoje, e já tem proposta para se desvincular o valor de pagamento desse benefício do salário mínimo, porque eles estão entendendo que isso está dando muito prejuízo também. Mas hoje como é? É equivalente a um salário mínimo. Então, essas pessoas, elas recebem um salário mínimo por mês, não tem direito a 13º, porque não é um benefício previdenciário, ele é assistencial. A depender da política de governo, é possível fazer empréstimo consignado para quem recebe esse BPC. Em outros tempos não é, eles liberaram isso um pouco no final do governo passado, em período ali antes da eleição, aí depois foi tirado, enfim. Então, eu estava pensando como é importante também o registro da carteira, porque daí estava falando do rural, por exemplo, muita gente às vezes ficava, não sei, 30 anos trabalhando sem carteira de trabalho assinada. Então, obviamente, o empregador não recolhia, não. Aí isso aí vai para a assistência, vai sair da assistência? Não, daí a gente tem 2 observações. É um pouco maior, né? Vamos pensar. Mas a gente tem aquele empregado que sempre trabalhou, que teve a carteira assinada, mas que era obrigação do empregador verter as contribuições para o INSS e esse empregador nunca fez. A partir do momento em que esse empregado, futuramente, ele for pleitear o benefício de aposentadoria, o INSS ele não vai poder se negar a conceder. Tá? Por quê? Porque era obrigação, está na lei. A lei determina que, nesses casos, em se tratando de uma relação empregatícia, a obrigação de verter as contribuições é do empregador. Então, o INSS não pode negar a concessão do benefício. Tá? Esse é um exemplo. Nós temos ali um indício de prova material que vem a ser assinatura na carteira de trabalho. Uma segunda possibilidade vem a ser o seguinte: esse mesmo empregado, ele trabalhou a vida inteira para o empregador, mas sequer esse empregador assinou a sua carteira de trabalho, tá? E daí, ele, super animado, vou completar a idade, vou pedir minha aposentadoria. Mas ele não tem registro. Se ele não tem registro, ele sequer no Cadastro Nacional de Informações Sociais dele, no CNIS, não vão constar as relações dele que ele verteu, que foram vertidas para o INSS. Então, ele, naquele dossiê previdenciário dele, não vai constar nenhuma contribuição. E o que vai ser preciso? Naturalmente, o INSS não vai aceitar. Aí vai ser preciso ingressar primeiro na via judicial, na Justiça do Trabalho, para se reconhecer esse vínculo empregatício se estiver durante o período de 2 anos daquela rescisão do vínculo, para daí pleitear os direitos dos últimos 5 anos. Ou se já tiver passado esse prazo de 2 anos, ele vai ser preciso ingressar com uma ação declaratória de reconhecimento de vínculo empregatício. Ele não vai receber nada, mas essa ação vai ser tão somente para declarar o quê? Que aquele vínculo empregatício de fato existiu. Sendo feito isso, volta para o âmbito administrativo, vai ser pleiteado um novo requerimento e o INSS vai analisar, daí ele vai conceder ou não. Se ele não conceder, daí vai ter que ingressar na Justiça Federal, requerendo e pedindo a consideração desse período. É assim que funciona. Por isso que é muito importante, faz muita diferença
quando aquele empregado, ele trabalha com registro. Isso faz total diferença para futuramente, para fins de comprovação daquele vínculo. Diga. E na sessão declaratória de reconhecimento de vínculo, como são analisadas as provas? Porque é uma coisa que está acontecendo com a minha mãe. Ela trabalha Tudo que puder ser demonstrado vai ser demonstrado. Então, vamos pensar. As provas em direito admitivo, prova testemunhal, pericial. Só que daí a gente entra numa outra peculiaridade. O INSS ele não aceita apenas prova testemunhal como indício de prova material para reconhecimento de vínculo empregatício. Tem que ter um outro indício de prova. Por exemplo, não tem a carteira assinada, mas você tem os depósitos que foram realizados na sua conta. Só que isso é mais comum hoje em dia. E no passado, se tratando de uma relação empregatícia de 30, 40 anos atrás, será que tinha depósito? Será que ainda tem, ou às vezes, comprovante de cheque? Será que se assinava algum tipo de recibo? Não tinha. Então, eles procuram outras formas de demonstrar isso. Tem foto, tem ali algum livro, algum documento que era daquela empresa, que aquele funcionário assinava, por exemplo, uma secretária. Será que tem algum livro, alguma coisa assim que ela escrevia, ela assinava? Isso daí sim vai servir como indício de prova material. Porque daí a prova testemunhal tão somente não é considerada. E isso é um grande problema. Porque daí tem essas situações, elas não são resolvidas à época, quando aconteceu e depois de ingressa na justiça para resolver. Não. As pessoas, de modo geral, elas vão se preocupar com isso na véspera de solicitar ali um benefício previdenciário. É isso que acontece. E daí é complicado. Mas aqui no Paraná, a gente ainda tem casos dos fiscais de renda, que era uma lei muito antiga que deixava pensão para esposas e filhas, e os critérios para deixar para a filha era ser solteira e sem renda. E alguns anos atrás vieram várias denúncias dessas filhas que estavam em união estável, alegando ser solteiras para receber. E até em alguns casos que eu trabalhei, como a lei era muito antiga, falava a palavra casamento, expressamente. E o próprio Paraná Previdência entendeu que união estável não é casamento. Isso. Então não perderia o direito à pensão. Só que aí entra no outro lado, porque se tem uma união estável e a pessoa, né, que vive com eles recebe, tem carteira assinada e teria um benefício previdenciário futuro, se essa pessoa teria direito ou não a acumular essas duas pensões. Daí tem que verificar o que no momento de se postular, o que vai ter a legislação. Mas a questão que você mencionou do casamento, veja, o Instituto do Casamento, ele é diferente do Instituto da União Estável. Então, assim, a lei expressamente diz casamento. Até em questão de estado civil, propriamente dito. Quem vive em união estável permanece com o estado civil de solteiro. Não é casado. Como quem contrai matrimônio, passa então a ter esse estado de casado e posteriormente, se viesse divorciar, não vai voltar ao estado inicial de solteiro. Vai ter que carregar ali a palavra divorciado. Tá, gente, vamos seguir então. E aqui, ó, só pra gente fechar o Brasil, tá? Benefício de aposentadoria por idade rural. Então, aqueles filiados até a emenda 103 de 2019, eles têm que comprovar o quê? 15 anos de comprovação do efetivo exercício da atividade rural. Então, aqui, vejam só, diferentemente do que ocorre para fins de concessão do benefício urbano, no rural, você tem que comprovar o quê? 15 anos efetivo do exercício da atividade rural. E isso vai ser comprovado de diversas formas. Autodeclaração de atividade rural, tem alguns empregados rurais que vão comprovar com carteira de trabalho, aqueles que não eram empregados, mas que tinham ali seu pequeno loteamento, eles vão fazer essa comprovação através ali de notas, de compras de insumos e tudo mais, tá? E também a idade de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, tá? E daí a gente passa aqui a tratar do sistema paraguaio, então, que vem a ser o terceiro sistema que a gente vai analisar hoje.
E esse sistema paraguaio, Juliana, aproveitando aqui a sua presença, ele é muito peculiar se comparado com todos os demais sistemas, porque este em especial, ele está no slide mais para frente, mas eu já vou adiantar, ele está diretamente atrelado ao direito do trabalho. Então, a gente já vai ver mais adiante, mas ó, já te deixo esse spoiler. Ele está diretamente atrelado ao direito do trabalho, tá? E se tratando de previsão constitucional, a Constituição de 92 do Paraguai também ela vai ter ali um dispositivo que vai tratar a respeito da previsão da Previdência Social, e assim como na Argentina, aqui no Paraguai também vai ficar então a cargo de uma legislação tratar a respeito, dispor a respeito desses planos de aposentadoria e de pensão, tá? E aqui a Constituição, o que ela estabelece? Então, que esta lei vai estabelecer um sistema obrigatório e integral de seguridade social para o trabalhador e sua família, pensando no trabalhador e na família. Sistemas esses que poderão ser públicos, privados ou mistos, sendo, em qualquer caso, supervisionados pelo Estado. Tá? Então, qual é a lei que vai regulamentar esse regime previdenciário paraguaio? Vai ser a Lei 98 de 92, que estabelece, então, normas sobre esse regime unificado de aposentadorias e pensões, a exemplo da aposentadoria ordinária, aposentadoria por enfermidade comum, por acidente de trabalho ou enfermidade profissional. E ela contempla um regime misto. Então, ela vai contemplar ali 2 regimes previdenciários aos quais estes trabalhadores eles estarão vinculados. O primeiro deles vem a ser o regime geral de previdência social, que ele é obrigatório, e o segundo vem a ser o regime de previdência privada, que ele também é obrigatório, mas ele será complementar ao regime geral, tá? Qual que é a diferença desse aqui para o nosso? Nós temos o regime geral que é obrigatório e nós temos a possibilidade de ter um regime complementar. Só que o nosso regime complementar, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Então, aí, quem tem previdência privada, por exemplo, aqui, tem alguém que tem? Vocês que têm. É um exemplo, então, dessa previdência complementar, tá? Que vocês têm porque vocês querem. Não é obrigatório, mas é importante ter. E o que a lei traz em se tratando das aposentadorias nesse nosso recorte aqui, tá? Ela traz a aposentadoria ordinária e ela traz uma aposentadoria proporcional. Quais são os critérios para fins de concessão dessa aposentadoria ordinária? 60 anos de idade, se homem ou mulher, mais 25 anos de contribuição, tá? E se o homem ou mulher já tem o tempo de contribuição ali, mas eles não têm ainda um critério de idade. Então, de 55 a 59 anos de idade, eles poderão vir a postular, a requerer esse benefício, se eles comprovarem 30 anos de contribuição, tá? Então, 60 anos de idade, homem ou mulher mais 25 anos de contribuição, ou de 55 a 59 anos de idade, mas aí vai ter que comprovar mais tempo de contribuição, que serão daí 30 anos e não 25. E aí não tem fator previdenciário? Neste caso não vai ter, professor, porque já está se considerando o critério de idade. E esse sistema paraguaio, ele tem uma outra peculiaridade. Diferentemente do nosso sistema, que após a reforma, ele passou a considerar para fins de cálculo 100% das contribuições realizadas de julho de 94 para cá, aqui no sistema paraguaio, não. São consideradas para fins de cálculo apenas os últimos 36 recolhimentos vertidos para o sistema previdenciário. O Brasil já passou por isso e foi um problema muito grande, então isso foi modificado. O que acontecia? Você contribuiu a vida toda, mas quando estava chegando ao fim, você aumentava a sua contribuição para aposentar no teto. Porque daí eram considerados, era feito a média dos últimos 36 meses. Então, todo mundo, quando chegava nos últimos 3 anos, ali até início dos anos 2000, mais ou menos, isso acontecia. Passou a vida inteira contribuindo um pouco. Nos últimos 3 anos, passava contribuindo o teto. Na hora da concessão, recebia o valor equivalente ao teto da Previdência Social. Atualmente está em 7.500 aproximadamente, tá? E isso está errado? Não está errado, porque era o que a lei previa na época. Então as pessoas se aproveitavam
aproveitavam dessa brecha. E isso acontece até, falando só para vocês o seguinte, quando eu tratei aqui da aposentadoria do Brasil, só fazendo mais uma ops, tem uma outra possibilidade de benefício por idade que vem a ser a aposentadoria híbrida, quando se computa parte do tempo rural e parte do tempo urbano, tá? Só que qual que é a malandragem? Para quem se aposentadoria por tempo rural, não precisa necessariamente se comprovar todo aquele tempo de contribuição. Tem que comprovar o efetivo exercício da atividade rural. Ao passo que para a concessão da idade urbana, aposentadoria urbana, você tem que ter o tempo efetivamente de contribuição. Mas nós temos aí uma aposentadoria híbrida, que vai computar tempo urbano e tempo rural. Tá. O que muitos vêm fazendo, então? Que a gente vem observando e o INSS já se ligou nessa situação. Para se conseguir uma aposentadoria híbrida, aquele trabalhador rural que quer considerar o seu tempo enquanto rural, mas ele quer conseguir híbrida, ele tem que ter uma única contribuição, pelo menos uma única contribuição vertida enquanto contribuinte urbano, enquanto vertendo na qualidade de urbano. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma única contribuição no teto, comprovando o período anterior rural, e a concessão da aposentadoria está se dando no teto do INSS. Isso é uma falha na nossa legislação Pro rural. Daí ele está tendo a concessão de uma aposentadoria híbrida, daí não rural. Mas a híbrida não exige ter nível, uma só. Uma só, porque ele vai fazer o seguinte: para ele não ter a concessão num valor baixo, ele vai pegar e vai considerar todo aquele período lá para trás, bem para trás, tá? 70, 80, até início dos anos 90, que era uma outra forma de comprovação, e ele vai dizer o seguinte: vai comprovar todo aquele período através de documentos. Mas antes dele solicitar o benefício, ele vai fazer uma contribuição em dia, enquanto segurado facultativo ou obrigatório, normal, sem ser nessa qualidade rural. E daí ele vai solicitar o benefício dele, vai comprovar todo o tempo rural e mais a contribuição em dia. E daí ele vai ter o benefício concedido. Nossa. Isso está com selo, é uma falha muito grave. E agora está na faixa de 7.500. 7.500 e uns quebrados. E me diz uma coisa, e atingindo os critérios para aposentadoria no Brasil, aqui, você pode retirar no fator previdenciário ou ele é eterno? Não, porque isso vai ser analisado no momento da concessão. Não é possível, tá? Então, vamos supor, o senhor, não sei quanto tempo o senhor se aposentou, mas vamos supor que na época que o senhor se aposentou não foi por modalidade de pontos, que daí não inseria fator, essas coisas assim. Não, foi aquela somatória, tinha 95. Ah, o senhor foi pela regra dos pontos, mas teve incidência mesmo assim? Não, o senhor teve. Tá, é que daí tem uma contagem, né? Tempo de contribuição mais a idade. Como que funciona? Isso é analisado no momento do requerimento. Ou, eventualmente, ali que eles falam da reafirmação da DER. Na hora do requerimento não atingiu os critérios, mas daí quando o servidor foi efetivamente analisar e conceder, viu que durante aqueles meses que se passaram até a devida análise, ele preencheu um critério mais benéfico. Daí tem que conceder de acordo do momento da concessão. Mas assim, se no momento dessa concessão dessa aposentadoria houve a inclusão do fator previdenciário, depois não é possível rever isso. A não ser que, no momento da concessão, aquele segurado fazia jus a um outro benefício melhor e não houve essa concessão por parte do servidor. Daí, desse modo, é possível uma revisão nesse sentido, que às vezes pode acabar impedindo a aplicação do fator previdenciário. Mas, caso contrário, não é possível, até mesmo porque eles entendem o seguinte: aquele contribuinte, ele não precisava já estar aposentado. Ele já tinha o tempo? Tudo bem, mas ele poderia esperar pelo menos a idade mínima ali prevista para não ter, então, a aplicação do fator previdenciário.
Mas ele pensou assim, vou perder dinheiro, então eu já vou me aposentar já, para já garantir a minha aposentadoria, porque o dinheiro que eu vou deixar de ganhar até eu atingir o critério de idade, isso não compensa financeiramente. Esse está vivo ainda. Tá, vamos seguir aqui, senão a gente não vence. Claro. Claro. E se fosse o contrário lá na aposentadoria aí? Eu trabalhei como urbana a vida inteira. No final, resolvi morar na chácara e agora. Vai ser considerado. Considera 55 anos ou considera 60? Não, vai ser híbrida. Daí não vai ser considerado 55. Vai ter que preencher os 62 anos ou 65. Porque daí ela já não é exclusivamente rural. Tá? Então, para ter 55 anos, tem que ser Exclusivamente rural. Isso. E essa atividade ela tem que ser comprovada, tudo, né? Isso. Se for só rural. Daí não, se for rural e urbano, daí é híbrido. Daí tem que observar no outro critério. Então, ela não vai ser só rural. Tá? Tá. Então, eu estava falando para vocês aqui da aposentadoria ordinária. Mas aqui o legislador também ele foi inteligente no sentido de pensar naqueles trabalhadores que não atingirem exclusivamente os 25 anos de contribuição até os 30 anos. E daí foi criada, então, a aposentadoria proporcional, que ela vai considerar 15 anos de contribuição e o critério de idade de 65 anos. Tá? Então, essas aqui são as modalidades previstas em se tratando de aposentadoria por idade, efetivamente. E daí, chegando aqui nas peculiaridades, como eu adiantei há pouco para vocês, né? Se trata aqui o direito previdenciário na ordem constitucional paraguaia, ele está diretamente associado ao direito do trabalho. Então, a vinculação ao sistema previdenciário paraguaio, ela vai se dar exclusivamente através ali, de empregos formais, empregados seletistas, efetivamente, tá? Aí, aqui, em termos de contribuição, alíquotas de contribuição vão ser ali no patamar de 9% do empregado, 14% pelo empregador. Trabalhadores rurais, informais e autônomos, eles estão excluídos, eles não são, então, abarcados por essa legislação, tá? E trabalhadores também filiados a regimes próprios, eles também estão excluídos desse regime aqui previdenciário, tá? É complicado. Eles têm, assim... complementar, daí? Não tem. Normas próprias. Não tem, é por meios próprios, efetivamente. Eles não têm a possibilidade de ingressar nesse sistema, porque o ingresso se dá através ali de um contrato formal de trabalho. Então, o pensamento vai ser no seguinte sentido: nós vamos ter que produzir muito durante a nossa vida ativa e guardar, ter uma reserva para que no futuro, quando a gente se tornar ali improdutivo, tenha então essa reserva para estar usufruindo. Vamos ver qual que é a porcentagem de trabalhadores empregados lá. Mas é uma legislação recente, veja, é uma legislação de 92, tá? Mas pesquise para nós aí. E daí a gente entra, pessoal, por fim, no sistema previdenciário uruguaio, que também, assim como o argentino e o paraguaio, ele traz ali pouquíssimas disposições a respeito da previdência social, tá? Então, o artigo 195 da Carta Uruguaia, ela prevê a criação do Banco da Previdência Social como uma entidade autônoma com o compromisso de coordenar os serviços estaduais de previdência social e organizá-la nos termos da lei a ser editada. Também vai, então, atribuir a essa legislação infraconstitucional a questão de organização desse sistema previdenciário. E daí nós temos a Lei 16.713 de 95, que ela reformulou o sistema previdenciário e adotou um sistema misto de regimes. Então, aqui nós teremos também um programa público reformado, que vem a ser ali um regime obrigatório,
E também o sistema individual de capitalização integral, que vem a ser também um regime complementar e também obrigatório. Então, aquele contribuinte, obrigatoriamente, ele vai verter para esses dois regimes aqui, tá? O público e o de capitalização. E nós tivemos uma recente reforma previdenciária também lá no Uruguai, que foi introduzida através da Lei 20.130 de 2023, e essa lei ela acabou, dentre várias outras questões, alterando o critério idade para fins de concessão de aposentadoria, tá? Então, em se tratando aqui do nosso objeto que vem a ser a aposentadoria por idade, ela promoveu alterações e modificou, então, o critério idade. Então, e ele denomina, olha que diferente, a modalidade dos benefícios, né? Ele coloca como causa normal e causa antecipada para fins de concessão. Causa normal, aquele contribuinte ele vai ter que verter 30 anos de contribuição, tá? E ele vai ter que preencher mais o critério de idade. Aqui já, olha que interessante, eles já pensaram, o legislador já pensou até na questão ali da transição, do período de transição. Então, aqueles contribuintes que nasceram no ano de 73, eles vão ter que comprovar 30 anos e mais 30 anos de contribuição e mais 61 anos de idade. 74, 72 anos e mais 30 anos de contribuição. Os de 75 vão ter que comprovar 63 anos de idade e mais 30 anos de contribuição. Os que nasceram em 76 com 64 anos vão ter que comprovar ali, então, 30 anos, a idade de 64, e por fim, ali, 65 anos, então, chegando no objetivo final, que vem a ser estabelecer daí para todos os futuros, este critério mínimo de 65 anos de idade e mais os 30 anos de contribuição. E previu também essa causa antecipada, que vem a ser o quê? Aqueles que não contribuíram, então, ali, né, eles vão ter menos tempo de contribuição, tá? Então, 66 anos de idade, mais 27 de contribuição, 67 anos de idade, mais 24 de contribuição, 68 anos de idade, mais 21 de contribuição, 69 anos de idade, mais 18 de contribuição, até chegar ali no patamar final de 70 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Essa modalidade de causa antecipada, ela foi pensada justamente naqueles que não conseguiram, então, por algum motivo, atingir aqui os 30 anos efetivos de contribuição somado ao critério de idade. Tá? Isso aqui, professor, reforma do ano passado. Foi introduzida essa alteração, então, que se saiu aí da idade dos 60 anos para fins de concessão, e eles passaram, então, a estipular aqui para que fique, então, estabelecida, passando esse período de transição, os 75. Então, todos aqueles que nasceram de 75 em diante, só vão, então, poder pleitear esta aposentadoria de causa normal, quando eles tiverem pelo menos 65 anos de idade, não menos. Menos daí vai entrar na causa antecipada, mas isso aqui vai interferir no cálculo, no valor do benefício e outras questões aí que fogem um pouco do foco do nosso seminário de hoje, tá? E para fechar, eu trouxe aqui análise jurisprudencial, dois casos, então, de duas situações em que houve a utilização ali, que houve a menção do acordo multilateral de seguridade social. A primeira emenda vem a ser ali do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que traz ali, ó, acordo multilateral de seguridade social do Mercosul, Brasil e Argentina, salário de contribuição e revisão. Nesse caso aqui, o requerente ele estava solicitando, então, uma revisão do seu benefício com base nos valores de contribuição que ele inverteu lá para o regime previdenciário argentino. E ele queria, então, utilizar daqueles valores aqui para rever o valor da concessão do seu benefício aqui no Brasil. Só que foi entendido já que, de acordo aqui, ó, que o Acordo Multilateral de Seguridade Social, ele prevê que cada Estado parte deverá conceder as prestações pecuniárias consoante a sua própria legislação, sendo possível também o pagamento por totalização, caso em que serão apuradas as parcelas decorrentes da legislação
nacional e da estrangeira. Não há, porém, base normativa para o aproveitamento da remuneração paga no estrangeiro, como se fosse o equivalente matemático do salário de contribuição no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando vocês trabalham fora, a exemplo desse caso aqui na Argentina, ficou 10 anos trabalhando na Argentina e vertendo contribuição na Argentina, vertendo contribuições num patamar alto. E, posteriormente, aqui no Brasil, vocês querem utilizar tanto esse tempo, mas como o valor que vocês contribuíram lá na Argentina, a decisão aqui, essa decisão é até pacificada já de um acordo geral, no sentido de que não é possível você trazer um tempo que você contribuiu lá, os 15 anos, os 10 anos, por exemplo, e mais os salários de contribuição, efetivamente, os valores que você verteu para a Previdência lá. Não é possível, porque o acordo não prevê isso. O acordo prevê tão somente que vocês possam trazer o quê? O tempo de serviço. E como é que fica para fins de cálculo aqui no Brasil? Esse período, então, que vocês estão trazendo, eles vão utilizar como índice o salário mínimo da época. O que é um problema, porque depois, futuramente, quando se for chegar lá na média de toda a tua vida contributiva, todo esse período que foi trazido o tempo, mas não vai entrar o valor de contribuição, vai jogar teu benefício lá para baixo. Então, isso que estava sendo discutido aqui nessa revisão de benefício previdenciário, tá? O que nós poderíamos propor. O que pode ser proposto. Só que daí tem que ser instituído também uma modalidade de compensação financeira entre os países. Porque o que nós temos aqui no Brasil hoje? Nós temos essa compensação financeira entre regimes, entre o regime próprio e o regime geral. Aí é possível, eles se acertam, tá? Mas neste caso aqui, em se tratando entre países, não há essa possibilidade de compensação financeira. E daí, por isso que se é aceito tão somente o tempo. Diga. Eu não lembro se a gente não exatamente. Mas aí, aquela contribuição individual, que não era privada, que a pessoa tinha que fazer, ela abre mão disso. Ela também não vai conseguir receber a complementar, porque ela é complementar, tá? Eu tenho os ônus e bônus. Pois é. Os bônus e ônus nesse caso. No outro país e vier morar aqui, recebendo. Não tem problema. Daí é possível você, Juliana, contribuir para todos os regimes, tá? Você pode utilizar, a depender de quanto tempo você tiver, você pode trazer de um país para o outro, mas vamos supor que concomitantemente você preencha os requisitos em 2 ou mais. Nada te impede de você receber o benefício em cada um dos países. Não tem problema também. Esse aqui é para aproveitamento de tempo, tá? E uma última jurisprudência... Em outras palavras, eu poderia estar aposentado em cada um dos países. Se o senhor comprovar os recolhimentos em cada um deles e preencher os critérios em cada um deles... 30 anos, aí fico 6 meses, pedi aqui a aposentadoria. Tá bom, aí estou recebendo a aposentadoria. Vou para outro país... Começa a contribuir lá. Não. Eu contribuí nos 4 países. Os 4 países. Pode receber dos 4, preenchendo os critérios, eles vão ter que pagar. Não, mas daí eu teria que trabalhar até 90 anos. Não, pode ser contribuído inteiro. Não. Vamos pensar. Você não afasta. Soma. Pense no tipo de atividade que seja itinerante. Isso. Que você tenha ali em cada um deles. Você poderia se aposentar em cada um deles. Vamos pensar o professor na fronteira, lecionando. Ele leciona um dia no Brasil, outro dia na Argentina e outro dia no Paraguai. Ele vai estar vertendo contribuições pelos vínculos ali de alguma forma para cada um desses 3 regimes, desses 3 sistemas, melhor dizendo, tá? Então, e ele passou a vida inteira dele fazendo isso. Naturalmente que ele atingindo ali a idade e o tempo necessário previsto em cada uma das legislações, ele vai poder postular, então, o recebimento dos 3 benefícios de aposentadoria. Não vai ter problema nenhum nesse sentido. Então, E se ele tiver mais um tempinho... Ganhar em Guarani. Se o professor tiver mais um tempinho na agenda dele, ele vai até o Uruguai um dia da semana da aula. Mas nós temos professores que fazem isso. Sério? Sério. Interessante.
E uma última jurisprudência que vem aqui ser do nosso tribunal, do TRF4, que trata lá o cômputo de tempo de serviço exercido no Paraguai, ausência de previsão no acordo multilateral. Daí fala assim que o acordo ele contempla apenas a concessão de benefícios por velhice, idade avançada, invalidez ou morte, não sendo possível o cômputo do tempo de serviço prestado no Paraguai para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição segundo a legislação brasileira. O que é esse caso aqui? Vamos pensar no professor. Ele lá na fronteira trabalhou desde muito novo dando aula e ele quer utilizar o tempo de contribuição dele, que ele verteu lá no Paraguai, para somar ao tempo de contribuição aqui no Brasil, para ele não ter que esperar só lá na frente atingir a idade. Ele quer já uma aposentadoria por tempo de contribuição. Já cumpriu lá com os 35 anos exigidos pela legislação ele enquanto homem, tá? Foi isso que aconteceu nesse caso. Essa pessoa tentou fazer isso. Só que por se tratar de uma aposentadoria por tempo de contribuição, não foi possível utilizar, então, esse tempo de serviço do Paraguai para somar ali ao cômputo aqui no tempo do Brasil. Por quê? Porque o acordo multilateral de seguridade, ele só contempla 4 benefícios. Ele não contempla, então, uma aposentadoria por tempo de contribuição. E daí, por esse motivo, infelizmente, não é possível daí estar se utilizando. Essa questão até uma crítica que foi feita já é uma crítica antiga, desde a época, então, que foi firmado esse acordo, mas não houve mudança nesse sentido. Muito pelo contrário, que a gente vê, né, viu até em decorrência da própria emenda constitucional, que acabou ali vindo abolir a aposentadoria por tempo de contribuição, justamente essa. Não considerar tão somente o tempo, mas sim tempo e mais unidade mínima futura, tá? E daí a gente finaliza agora, eu e a Margarida, a gente trouxe uma mensagem para vocês, que vem a ser aqui o artigo 16 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que diz que toda pessoa tem direito à previdência social, de modo a ficar protegida contra as consequências do desemprego, da velhice e da incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, a impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de subsistência. E daí a gente finaliza aqui a nossa apresentação e agradecemos pela atenção de todos. Você falou do professor trabalhando ali na fronteira, trabalhasse no Paraguai, existe alguma disposição específica para trabalho remoto, por exemplo? Se a pessoa tem um vínculo empregatício remoto nesse país? Acredito que não vai ter óbice nesse sentido, desde que haja, então, um contrato de trabalho. Só que daí tem questões ali, até já entra na questão trabalhista, a depender, por exemplo, do local da prestação, se o recolhimento vai ter que se dar no país de origem. Tem algumas questões que falam, que poderão limitar. Aquele exemplo que você tinha falando antes, é porque você consegue contribuir nos 3, você ia aposentando nos 3 países, é por idade daí. Porque nesse último que você trouxe... Não necessariamente. Veja, aqui, ó, olha a diferença. Aqui é o seguinte, aqui ela não preencheu provavelmente todos os critérios, né, necessários para ela ter o benefício concedido também no Paraguai. Ela vai querer utilizar parte do tempo dela no Paraguai para complementar o tempo que ela tem aqui no Brasil. Tá? Foi como ela não tivesse completado. Como se ela não tivesse completado. Ela não atingiu os critérios mínimos necessários para fins de aposentadoria lá. Ela, nesse caso, ela queria utilizar o tempo de lá para somar com o tempo daqui e ter concedido o benefício aqui. Tá. Entendeu? Era isso. Não, se Posso ir? E a outra? Não, era só essa. Era só essa. Eu não assisti essa lista. O pessoal que não assinou tem necessidade. Bom, pessoal, agradecer as duas. Sempre é interessante que é um determinado momento da vida que nós começamos a nos preocupar com isso.
vocês vão chegar lá também. Faz parte da nossa existência. Agradeço a presença de todos. Semana que vem temos igualmente um tema desafiante, que é da parte de direito da interação privada, que aqui na faculdade é uma matéria eletiva. Não é mais eletiva, é agora obrigatório. Oitavo período. Então, é um tema, vai ser um dos temas ligados ao pessoal que já chegou ao oitavo período. E também um desafio, e tanto, que será a nossa última atividade desse semestre. O pessoal que ingressou esse semestre teve a oportunidade de assistir. Semestre que vem vai ter que apresentar. Além de apresentar o artigo, também vai ter que estar aqui na frente, apresentar com os professores. Vamos eleger um dos temas, um ou mais temas. Posso apresentar mais uma vez? Pode. Não há limite disso. Mas vocês são obrigados a apresentar. Ou seja, a folga acabou. Tá bom? Pessoal, agradeço a presença de todos. Tenham um excelente... Começa agora as festas juninas. Aproveitem que é um tempo muito bom. Pessoal, obrigado a todos e até a semana que vem. Bom final de semana.